The worry for me is that people see a program like that and they forget that it's fiction. And they assume, especially foreigners, I find Americans tell me they've watched The Crown as if they've taken a history lesson. Well, they haven't. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e sempre que eu faço um vídeo aqui falando sobre Charles e Camila, os comentários viram uma revolução, né? De xingamento para Charles, xingamento para Camila, mensagem de amor para Diana, aquela loucura. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui falando um pouco mais sobre esse relacionamento conturbado do Charles e da Diana e falando sobre a Camila também, pra gente entender, te convidar a uma reflexão, que tu venha para esse vídeo com a mente aberta. E também, claro, esse relacionamento ficou muito mais evidenciado recentemente com The Crown. Já fiz um vídeo sobre a 4ª temporada, um sobre a 3ª, sobre a 2ª e a 1ª, e vários outros vídeos sobre a família real, tudo aqui nessa playlist. E claro que também eu estudo sobre esse assunto há alguns anos já, porque eu faço um passeio aqui em Londres sobre a família real, sobre a realeza britânica, que inclusive eu te convido a participar. E então não é uma coisa que é nova, que eu comecei a ler por causa de The Crown. Eu já falo sobre isso, inclusive sobre esse relacionamento no meu tour. Tá? Então, eu vejo que a reação de algumas pessoas, quando se trata de Charles, Diana e Camila, é de questionamentos, né? De raiva do Charles, do jeito que ele tratava a Diana, de que vítima que ela foi, que cilada que ela entrou, né? E a Camila, a bruxa da história, né? Que ninguém gosta dela, Deus o livre ela virar rainha. Pois então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Charles e a Camila, eles se amam desde antes de a Diana aparecer na história. Mas então por que, guri, que ele foi casar com a Diana em vez de casar com a Camila? Por que já não casa com a Camila direto? Camila não era da nobreza, né? Não tinha nenhum título atrelado a ela ali. Segundo que ela também já tinha relacionamentos anteriores, já não era virgem. Então não podia ser rainha, não podia entrar para a família real não sendo virgem. E já a Diana preenchia esses dois pré-requisitos, né? Ela nunca tinha tido nenhum namorado e ela também era de uma família nobre, já era Lady Diana Spencer. O pai dela já era um conde, então ela já era de uma família de alta classe, assim, né? Desde os 13 anos ela já tinha o título de Lady. O Charles e a Diana se conhecem depois que a Camila já tinha casado. Enquanto o Charles estava servindo pela marinha lá no Caribe, então ele volta para cá, ela está casada, e só depois de alguns anos é que eles reativam, né, reatam esse relacionamento deles. Então o Charles que acaba virando, na verdade, o amante, né, do relacionamento, e não ela virando amante, então ele foi o primeiro amante dela. Inclusive ela já tinha até 2 filhos quando eles voltam esse relacionamento ali lá por 78, 79, e o Charles tendo que encontrar essa pessoa para ser a princesa de Gales e a futura rainha do Reino Unido, né? E aí, então, a Diana aparece na história, ele vê que ela é a pessoa que conseguia cumprir tudo o que ele precisava e que ele podia crescer esse sentimento de amor nele. Não é que ele se apaixonou desde o começo, né? Muita gente até pensa que o Charles, ele viu a Diana e pensou, não, consigo usar ela, consigo manipular ela, consigo fazer e acontecer com ela e depois eu descarto ela. Mas pelo que se sabe de biógrafos, que tem alguns livros aí sobre a família real, se sabe que ele tinha a intenção de se apaixonar por ela, não foi paixão inicial, né, vamos lembrar disso, mas ele tinha a intenção de que conseguisse fazer isso, né? Então, já que ele estava sofrendo a pressão, já tinha mais de 30 anos, precisava casar logo, então ele começa a se conectar ainda mais com ela, eventualmente, então, pede ela em casamento. Foram só, segundo a própria Diana, foram só 13 vezes que eles se encontraram até o momento de ele pedir ela em casamento, o que ela, claro, aceitou, como a gente sabe dessa parte da história, né? Uma coisa interessante até de comentar sobre esse pedido de casamento é que a própria Camila apoiava o pedido de casamento do Charles para Diana. Né, isso mostra, inclusive, em The Crown, os dois se encontram e ela diz, não, Charles, a Camila fala, não, entre nós tá acabado, tu precisa fazer esse teu trabalho, tu precisa casar, tu precisa fazer filhos, e ela é a pessoa, então vai lá e casa com ela. Isso mostra em The Crown, mas a gente prefere ignorar essa parte, né, esse lado da Camila e pintar ela como uma bruxa ainda, né? What we both want and what we can actually do are not the same thing. Mas então ela mesma apoia isso, apesar de, claro, não é que ela fez aquilo com gosto, né? Claro, ela era apaixonada mesmo pelo Charles e vice-versa.
Então o Charles e a Diana se casam, e o Charles e a Camilla não têm um relacionamento aí por 5 anos. Só em 86 é que eles voltam a se relacionar, voltam a ser amantes. The Crown mostra um pouco disso também, mostra principalmente a fase conturbada da Diana, que ela estava com a questão da bulimia, né, que ela fala que sofria pressão interna, pressão na família real, e ela também sofria pressão pública. Ela tinha que estar sempre sorrindo, ela tinha que estar sempre bem em todos os lugares que ela ia, as pessoas esperavam o máximo dela. E na relação dela, gaguejei um pouco, na relação dela com o Charles, já é sabido também que é um pouco reversa a questão, que ela exigia muito do Charles, que ela queria muito que ele desse toda a atenção do mundo para ela, sendo que, claro, ele era o príncipe de Gales, então eles têm uma tarefa, eles têm um trabalho que precisa ser feito. Se tu já viu meu vídeo sobre o que a família real faz, tu vai saber um pouquinho mais, assim como o tour da Austrália, por exemplo, né, que eles foram juntos, acho que isso é um ótimo exemplo, inclusive, e que ali ficou evidenciado que as pessoas gostavam muito dela e aquilo estava meio que abafando ele, né? E ele estava ficando meio em segundo plano. Só que também a gente entende que na família real existe isso, inclusive, com a rainha. A rainha é a rainha. O Philip tem que andar 2 passinhos ali atrás dela, né? Ele demorou um pouquinho para entender isso, mas eventualmente ele entendeu, né? E a Diana não, ela não entendia essa parte, e ela não só exigia bastante dele, né? Como ela também usava dessa exposição da mídia. O que não há nada de errado, mas eu acho que faltou no lado dos dois isso, inclusive, né? A questão do compreendimento para fazer o relacionamento funcionar. Faltou para ele entender que ela era uma pessoa vinda de fora e que ela não tinha a mesma bagagem que ele tinha. E ela também faltou o compreendimento de entender como que a família real funcionava, que não é uma família comum, não é uma família normal, não é os Kardashian, né, e que vai ter essa parte mais política, inclusive, sendo jogada. Desse período de 81 a 86, a coisa foi conturbada por causa de desentendimentos dos dois, porque vamos combinar, eles não tinham nada a ver um com o outro. Eles tentam fazer a coisa dar certo, mas eles percebem que não tem como fazer a coisa dar certo. O Charles esperava uma coisa da Diana, que ela se adaptasse à vida da família real, a como é a vida na família real, e ela esperava outra coisa da família real. Ela esperava que ia ter uma parte mais social, que ela ia ser mais paparicada, dá realmente essa impressão, e isso biógrafos realmente falam, sabe? Porque ela teve uma relação meio desafetuosa quando ela era criança, por causa do divórcio dos pais, inclusive porque eles são em 4 filhos, as 2 gurias mais velhas eram as que mais era dada atenção, principalmente a Sarah, que é aquela até que teve relacionamento com o Charles, e ela era a terceira mulher, e aí o 4º filho, que era o homem, que foi o que foi dado mais atenção, porque ele foi o que herdou o título do pai, foi o que herdou as terras também. Então ela ficou meio que em segundo plano, sabe? E ela estava necessitada desse afeto, dessa relação mais próxima. E aí, quando ela viu no Charles essa oportunidade de ter essa relação mais próxima, ela abraçou com mãos, braços, pernas e tudo, né? Só que, como eu falei, os interesses eram diferentes dos dois lados. Então, o que eu acho, que fica, na verdade, claro por isso, é que os dois foram vítimas em proporções praticamente iguais. Né, onde o Charles queria casar com o amor da vida dele, que era a Camilla, e ela achou que ser princesa de Gales era um conto de fadas, era uma coisa, e era uma coisa completamente diferente, onde ela não se sentia amada. Então, começou errado. Fiz uma live, inclusive, no Instagram, com a Júlia, do Me Leva a Londres, falando sobre esse relacionamento do Charles e da Diana, e a gente até falou bastante sobre isso. E outra que me parece que ela era um pouco desavisada é a relação dela com a imprensa, a relação com a mídia. Ela usava muito da mídia, mas ela também era vítima da mídia, e ela achava que ela estava usando a mídia, né, na parte de brigar de frente com a família real. Tem várias entrevistas que ela deu sem autorização da família real e várias onde ela simplesmente vai ao público falar mal da família real. Um bom exemplo disso, inclusive, acho que isso vai aparecer agora na 5ª temporada, né, é quando ela dá entrevista para um programa da BBC chamado Panorama. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage. So it was a bit crowded. Essa entrevista foi anunciada que iria ao ar no dia do aniversário do Príncipe Charles,
e a entrevista foi ao ar no dia 20 de novembro, que é o dia do aniversário de casamento da rainha e do príncipe Philip. Então tinham coisas que era bem isso, parece que era uma inocência, um certo desaviso, mas que por estar mais crua, as pessoas acabaram se identificando muito mais. E aí muita gente pergunta também se realmente ele amava a Camila, por que ele não fez como o tio dele e não abdicou o trono, e assim ele casava com ela e casava com a Camila e ia para alguns lugares que as pessoas falam nos comentários. Mas também não é bem assim. Primeiro que não era o tio dele, era o tio da rainha, que foi o Edward VIII, que abdicou o trono para poder casar com o amor da vida dele, que era a Wallis Simpson. Porém, tem 2 poréns, na verdade. Um deles, que essa história não é bem assim. O relacionamento deles e o interesse dele na coroa, do Edward VIII, eu me refiro, né? Na coroa era um pouco diferente, mas outro dia eu faço um vídeo falando mais a fundo sobre isso. E segundo, que lá em 36 não foi assim, tipo, eu vou abdicar e aí vocês passam pro próximo aí, tchau. Foi uma crise, foi a maior crise da monarquia moderna, foi a crise da abdicação em 36. E o Charles teria dado uma repercussão maior ainda, porque o Charles é um membro da família real mais famoso e mais popular do que era o Edward VIII, né? O David, como é o nome de batismo dele, na verdade, né? Então, se tem uma visão muito diferente, a perspectiva daqui e quem é de fora. Especialmente entre os mais jovens, a visão desse relacionamento deles mudou bastante, porque as pessoas entendem o relacionamento como um todo. Quem é de fora, às vezes, ficou muito preso naquela visão Diana, aquilo que aconteceu, relacionamento, divórcio, Charles e etc, né? Especially foreigners, I find Americans tell me they've watched The Crown as if they've taken a history lesson. Well, they haven't. Então é por isso que eu quero propor essa reflexão, pra gente entender o relacionamento como um todo e se colocar no lugar. Né? Se colocar no lugar do Charles, se colocar no lugar da Diana e se colocar no lugar da Camila também. Qual será que teria sido a nossa reação? E eu não estou dizendo aqui que a Diana é errada na história, ou que o Charles é errado na história, ou que a Camila é errada na história. Eu acho que a instituição, a coroa, propor isso naquela época, né, que ele tinha que casar com uma pessoa assim assado, foi a questão mais errada de todas. Né? O relacionamento dele e da Diana já começou do jeito errado, já não devia nem ter começado. Me diz nos comentários o que tu acha sobre isso, te convido a essa reflexão também comigo, e daqui a algumas semanas eu vou fazer um vídeo falando sobre o que vai ter na 5ª temporada de The Crown. Então não deixa de te inscrever para ver esse vídeo também, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!